Fala pessoal, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje, aproveitando que a temporada de declaração de imposto de renda está aberta, inclusive eu fiz uma playlist aqui pro canal com tudo que você precisa saber, como declaração de investimentos de renda fixa, ações, fundos imobiliários, como que se gera e paga DARF, com tudo que você precisa saber sobre imposto de renda. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link dessa playlist para você assistir esses vídeos, se você ainda não assistiu. E com o último vídeo dessa playlist de imposto de renda, eu vou falar aqui hoje como que você declara os seus investimentos no exterior. Eu já falei em alguns vídeos aqui do canal que é muito importante a gente investir não só em reais, que é importante você também ter parte do seu patrimônio alocado em moeda estrangeira, sobretudo em dólares americanos, por uma série de motivos: segurança, proteção contra a inflação, proteção contra a insegurança política e tributária aqui do Brasil. Mas fato é então que é importante a gente ter investimentos fora. E ao ter investimentos fora do Brasil, a gente precisa declarar eles na nossa declaração, igual a gente faz com as ações, com nossos investimentos de renda fixa, com os nossos fundos imobiliários. E é exatamente sobre isso que eu vim falar aqui hoje. Eu vou mostrar na tela do meu computador, passo a passo, como que você declara esses ativos que estão em custódia lá no estrangeiro. Mas antes de partir para a ação, eu queria lembrar você de se inscrever no canal, de ativar o sininho e de dar um like nesse vídeo, para que sempre que vier um conteúdo por aí você seja notificado e que o YouTube entenda que esse conteúdo aqui é relevante, para que ele possa distribuir esse conteúdo aqui para muito mais pessoas. Combinado? E por último, se você ainda não me segue lá no Instagram, não deixe de me seguir. Eu posto vários conteúdos muito bacanas sobre finanças e investimento todos os dias por lá. Então agora, vamos partir lá para a tela do meu computador. Bom, pessoal, então eu tô aqui já na conta da minha corretora e vou mostrar para vocês como vocês vão declarar seus ativos do exterior. Lembrando que, em caso de dúvidas, é muito prudente que você consulte um contador. Eu sempre falo isso aqui nos vídeos de declaração de imposto de renda, justamente porque o contador é o profissional com formação técnica e especializado em te ajudar a fazer a sua declaração de imposto de renda. Combinado? E aqui então agora eu tô na minha página da Avenue, que é a corretora por onde eu invisto. E eu invisto pela Avenue, gente, justamente por essa facilidade com os relatórios de imposto de renda. Se você investir em alguma outra corretora americana, como a Ameritrade, como a Interactive Brokers, como é uma corretora 100% americana, que não tem nada a ver com nós brasileiros, ela não vai te trazer esses relatórios aqui com os dados que você precisa preencher na sua declaração de informe de rendimentos aqui do Brasil. Mas como a Avenue é uma empresa, uma corretora americana, mas feita por brasileiros, eles têm essa vantagem de nos fornecer relatórios exatamente com os dados que a gente precisa preencher na nossa declaração. Lembrando que isso aqui não é jabá, eu não recebo nenhum centavo para falar tudo isso que eu tô falando com vocês. Tudo que eu mostro aqui no canal é com base na minha experiência real como investidora. Então, a gente vai aqui em relatórios pra gente ver o que a gente precisa declarar na nossa declaração anual da Receita Federal. E eu clico em informe de rendimentos. Como nós estamos em 2021, eu vou utilizar os relatórios do ano calendário 2020. Porque a gente faz em 2021 é a declaração de tudo que foi feito no ano passado. E aqui a gente tem o relatório de rendimentos e o relatório de ganhos de capitais. E a primeira coisa que você precisa entender é que a declaração de ativos que estão no exterior, ela se sustenta em 3 passos, 3 etapas principais. A primeira, que é você declarar os rendimentos desses ativos, que basicamente é declarar os dividendos. A segunda é apurar o ganho de capital, caso você tenha feito alguma venda. Se você não vendeu ativos, só comprou, você pode pular essa segunda etapa. E a terceira é declarar lá em bens e direitos da declaração, efetivamente, os ativos que você tem em 31/12 do ano relativo à declaração de imposto de renda. Então, se nós estamos fazendo a declaração no ano de 2021, a gente tem que declarar a nossa posição dos ativos americanos em 31/12 de 2020. Para fazer a declaração dos rendimentos, a gente utiliza um programa auxiliar da Receita que se chama Carnê-Leão. Para fazer a declaração dos ganhos de capital, a gente utiliza outro programa auxiliar da Receita Federal que se chama GCAP. E a parte mesmo de declarar as ações que você tem em 31/12, você utiliza o mesmo programa que a gente utiliza para o resto das coisas, que é o programa gerador da declaração, aquele que a gente declara bens e direitos, que a gente declara o nosso salário e por aí vai. Então a gente usa esses 3 programas. E lembrando que isso não é um bicho de 7 cabeças, tá, gente? Esses programas estão disponíveis para você baixar facilmente lá no site da Receita. Eu vou deixar aqui no link da descrição desse vídeo também o link de acesso a esses programas e você baixa eles no seu computador. Vai preencher aqui conforme eu vou te mostrar, vai salvar esses dados no seu computador e depois você vai exportar isso para sua declaração anual. Não é nada de complexo, não é nada de terrível, mas é preciso de fato ter muita atenção, que é o que a gente vai fazer então aqui agora. Clicando em rendimentos, aqui a própria a corretora já nos mostra que há alguns meses aqui algumas ações me pagaram rendimentos. E é o que eu vou te mostrar, ó. Em 13/8, a Apple
me pagou aqui de rendimento bruto R$16,21 e teve esse imposto pago no exterior de R$4,87. Porque lá nos Estados Unidos, ao contrário aqui do Brasil, há incidência de imposto sobre os dividendos. Mas fique tranquilo que isso não quer dizer que você vai ter que pagar nenhum imposto aqui. Você só vai precisar declarar, informar para a Receita que isso aqui aconteceu. E então, você utiliza para isso o programa Carnê-Leão, que é esse daqui, ó, que eu baixei aqui para te mostrar. Você clica lá com seu usuário, eu criei aqui um usuário fictício, e aí você vem aqui em demonstrativo de apuração. Primeiro é importante lembrar você que aqui a origem dos rendimentos tem que colocar outros, tá, gente? Porque não é trabalho salariado, não é leilão, não é serviço notarial. Então você clica em outros e vem aqui para o demonstrativo de apuração. E nessa tabelinha aqui você precisa preencher basicamente só 2 campos, que é o campo de exterior, que são os rendimentos que você recebeu do exterior, e imposto pago no exterior a compensar. Aqui eu já me adiantei e já tinha preenchido o que as ações de Apple me pagaram em agosto. Então vocês podem ver aqui, eu vou refazer junto com vocês, não se preocupe. Vocês podem ver que Apple me pagou aqui R$16,21 e teve retenção de R$4,87 de imposto no exterior. Então é só isso que eu preciso colocar aqui na declaração. Eu vou vir aqui, eu clico no mês de agosto. Na verdade aqui vai estar zerado, né? Eu que já me adiantei e preenchi. Então vai estar assim, na hora que você chegar. Você vai vir e colocar aqui, ó, R$16,21. E aqui, imposto pago no exterior a compensar, você vai colocar exatamente aquele valor que tá lá, de R$4,87. Aqui também já estava preenchido, tá vendo? Mas eu vou zerar aqui, ó, na hora que você clicar no campo, ele vai estar zerado assim. Você vem aqui e coloca 4,87 e dá um ok. Lembrando que apesar de você dar um ok, aqui vai continuar zerado, mas não se preocupe, o programa ele salvou esse dado. Se você clicar aqui, tá vendo? Aparece o 4,87. E aqui depois fica zerado, mas efetivamente a informação tá salva. Então você informou que no mês de agosto você recebeu R$16,21 e que houve a retenção no exterior de R$4,87. É só isso que você precisa fazer. Mais nada. É claro que aqui tem outros meses em que eu recebi também alguns dividendos e eu vou declarar esses dividendos da mesma forma que eu fiz no mês de agosto. Lembrando que se você tem mais de uma ação que te pagou dividendos, aqui você coloca tão somente o valor total do exterior e do imposto pago, que é o que está aqui nesse cabeçalho, tá vendo? Rendimento bruto e imposto pago no exterior. Feito isso, você pode ver que não há nenhum imposto a pagar. Clicando aqui em DARF, você vai selecionar aqui o usuário e você vai ver que não tem nenhum campo aqui habilitado para eu gerar um DARF para eu pagar um imposto sobre isso. Justamente porque não tem nenhum imposto a ser pago. Simplesmente você só precisa declarar isso para a Receita Federal. E aí você salva todos esses lançamentos aqui em gravar cópia. O programa vai gerar para você um arquivo que você salva aí na área de trabalho do seu computador, por exemplo. E depois você exporta isso para declaração anual. Então você grava um arquivo com os dados aqui do Carnê-Leão no seu computador e depois você você importa isso lá no programa da declaração anual. Voltando aqui para o site da Avenue, gente, então a gente já declarou essa parte de rendimentos. E agora a gente precisa então declarar os ganhos de capital, caso você tenha vendido alguma ação. Se você não vendeu, só comprou, você não precisa realizar essa parte aqui. Mas eu vendi uma ação em 2020. Tanto tá aqui no próprio relatório, que foi uma ação de Microsoft. E é exatamente então que a gente vai declarar com o auxílio do programa GCAP. Aí não vai ser mais do programa Carnê-Leão. Então eu já baixei aqui o programa do GCAP também, veja, GCAP 2020. E aí a gente declara essa venda de ações no mercado exterior aqui em direitos/bens móveis. Eu clico em novo e aqui o programa já me pergunta onde o bem foi adquirido. E eu já clico exterior. E que bem foi esse? Foram ações de Microsoft. Então eu coloco aqui, ó, Microsoft Corporation, que é o nome da empresa que eu vendi. E aí ele me pergunta qual que é a data de aquisição e a origem dos rendimentos. E eu tenho esses dados lá no relatório. Basta eu consultar e informar aqui no programa. Vamos lá no relatório. Origem dos rendimentos. Tá vendo que aqui fala que eu gastei $185,20 de origem brasileira e 0 de origem americana? Então a Avenue está me informando que 100% do dinheiro que eu usei para comprar essas ações foram de origem brasileira e não de origem no estrangeiro. E é exatamente o que eu vou informar lá na declaração. Além disso, ele me informa que a data de liquidação foi em 4 de dezembro de 2020. Então, vamos voltar lá no programa GCAP. Eu coloco aqui data de aquisição, aquela data de liquidação, 4/12 de 2020. E qual que é a origem dos rendimentos? Vocês lembram lá que no relatório, 100% dos recursos utilizados foram de origem brasileira? Então, eu coloco aqui, ó, rendimentos auferidos em moeda nacional. Se aqui no relatório tivesse misturado origem brasileira e origem USA, eu viria aqui na minha declaração e colocaria rendimentos
mistos, tá vendo? Auferidos em moeda nacional e estrangeira. E se lá tivesse no relatório também só valores utilizados em dólares, eu colocaria aqui rendimentos auferidos em moeda estrangeira. E aí ele me pergunta a cotação do dólar e o custo de aquisição. E então a gente vai consultar lá no relatório esses mesmos dados. Cotação do dólar de liquidação, 5,1706. Deixa eu anotar aqui para não ter que ficar voltando nessa tela. E o custo de aquisição foi de $185,20, que é o que está aqui em cima. Então eu volto lá na declaração, coloco o custo do dólar na data de aquisição, que foi 5,1706, e o custo de aquisição em dólar, que foi de $185,20. E dou um enter aqui, o programa já calcula para mim automaticamente o custo de aquisições em real. A gente pula essa parte de adquirentes e a gente vem aqui em operação. Nessa parte, qual que é a natureza dessa operação? Alienação de ações em bolsa de valores. A alienação foi a prazo / prestação? Não, a gente não aliena a prazo / prestação no exterior. Então aqui você marca não. E qual que foi essa data de alienação? Então a gente volta lá no relatório que tudo que você precisar tá sendo lá bonitinho, informado direitinho. A data de alienação, que é o venda, sempre a gente se reporta à liquidação. Então foi 17 de dezembro. Qual que foi o dólar da liquidação? 5,06. E qual que foi o valor bruto? 183,53. Então a gente vai informar esses dados lá. Volto lá no programinha. Qual que foi a data? 17 de dezembro. Cotação do dólar na alienação, 5,06. 0606, né? Vamos colocar com a aproximaçãozinha da casa decimal. 0606. E o valor de alienação, $183,56. $183,53. E quando você dá um enter aqui, ele já calcula o valor da alienação em reais. No meu caso, você pode perceber aqui que eu não tenho corretagem, eu opero com corretagem zero lá na Envio. Então, aquele campo vai ficar zerado. E aí, o valor conjunto dos bens ou direitos superam R$35.000? Não, eu não vendi mais de R$35.000. Você pode ver aqui claramente pelo cabeçalho desse relatório que eu vendi apenas $183. Então não ultrapassou R$35.000. Clico aqui em já houve alienação parcial desse bem? Também não, porque a gente não aliena ações de forma parcial lá no estrangeiro. E aqui, como a gente fez uma operação isenta, não precisa preencher nada com essa questão de imposto pago no exterior, porque essa operação foi isenta, o próprio relatório nos indica aqui, tá vendo? Isento sim, então não houve pagamento de nenhum tipo de imposto nessa operação. Tanto é que aqui na apuração mostra, olha, valor da alienação, custo, mostra que o imposto pago é zero e o imposto devido é zero. Então a gente não precisa pagar nada, a gente não tá devendo nada, a gente só tá informando, tá certo? Justamente até porque também, nesse caso aqui dessa operação que eu fiz, eu não tive ganho de capital, eu vendi com um leve prejuízo. Então, não tive ganho de capital nenhum. E mesmo que eu tivesse ganho de capital, se aquela venda mensal não ultrapassou R$35.000 por mês, eu também não tenho que pagar imposto. E aí, preenchidos esses campos aqui, a gente volta e tá feita então a declaração da venda do nosso ativo. Como eu só vendi esse ativo em 2020, eu só tive aqui um item para lançar. Mas se você tivesse vendido outros ativos, você faria a mesma coisa para cada um desses ativos. Se você quiser ver se você realmente não tem nenhum imposto a pagar, basta clicar aqui em DARF, Direitos, Bens e Participações, e aí você pode ver que aqui tá zerado, tá vendo? Não tem nada marcado, não tem nada para você gerar. Então, efetivamente, você não tem nenhum imposto a pagar. E aí, o que você faz? Você grava cópia desse lançamento que você fez nesse programa, no GCAP, salva esse arquivo aí no seu computador, na sua área de trabalho, e depois você importa lá para a declaração anual, que é o que eu vou te mostrar aqui agora. Feito isso, então, nós vamos lá para a declaração. Aqui nós estamos em 2020, então, em tese, eu teria que usar o programa da Receita de 2021, mas eu não baixei esse programa, ele ainda não está disponível para download quando eu gravei esse vídeo, na data de gravação desse vídeo, então eu fiz com o programa antigo. Mas o programa novo, ele é a mesma coisa, não muda praticamente nada. E aqui, no programa da Receita de 2020, eu importo aqueles arquivos, tanto do Carnê-Leão quanto do GCAP. Deixa eu dar uma olhadinha aqui aonde que é que a gente vai importar. Aqui a gente clica em importações, tá vendo? E aí a gente seleciona as pastinhas, tá vendo? Carnê-Leão, ganho de capital. Lembrando que aqui teria que ser o do ano de 2020, porque eu tô usando o programa da Receita antigo, tá? Muita atenção a isso. Então você importa as pastinhas e automaticamente o programa já joga aqui
aqueles dados que você informou nesses programas, como eu mostrei nesse vídeo. E aí, pessoal, na última parte da sua declaração, você precisa declarar para a Receita aqueles ativos que você tem em custódia em 31/12, ou seja, que você não vendeu. Então, em 31/12 do ano anterior, você tirou praticamente uma fotografia da sua posição acionária, da sua posição de ativos naquela exata data, e é isso que você tem que declarar em bens e direitos. E a Avenue traz para a gente todas essas informações por meio de um terceiro relatório, que é o relatório de informe anual. Ou seja, os dividendos ela informa pelo relatório de rendimentos. As vendas ela informa pelo relatório de ganho de capital. E agora, os ativos que você tem em custódia em 31/12, ela informa nesse relatório que se chama informe anual. E a gente vai copiar ele aqui em bens e direitos do jeitinho que a corretora mostra lá pra gente. É o que eu vou te mostrar aqui agora. Eu já tô aqui com o meu informe anual do ano de 2020 e aqui tudo que tá relacionado aqui eu preciso colocar lá em bens e direitos. Então eu vou declarar que em 31/12 eu tinha um saldo de $184 lá na corretora Avenue. Eu vou até já copiar isso aqui. Não sei se o programa vai deixar eu copiar, mas eu vou mostrar que em 31/12 de 2020 eu tinha R$ 960,40. Então eu venho aqui na declaração, eu clico em novo, o código, deixa eu ver qual que é lá que ela tá me informando, é o 62, depósito em conta bancária no exterior. Deixa eu voltar lá. É o 62, perdão. Achei que fosse 68. 62, localização não é Brasil, é nos Estados Unidos que isso tá, então a gente coloca aqui Estados Unidos, 247, 248, 249, Estados Unidos. E aqui, deixa eu ver se ela deixa eu copiar, ela não deixa, então eu vou ter que fazer isso manualmente. Eu volto lá, ó, saldo de 184,83 americanos. Então deixa eu voltar lá. Saldo de US 183,84 dólares americanos na corretora Avenue Securities LLC. Avenue Securities LLC. Dólar da conversão. Deixa eu ver se aqui ele fala. Se ele não falar, eu não vou colocar. Não, ele só fala o valor em reais. Então, R$ 960,40, que é o que eu vou preencher aqui. Vou colocar aqui, ó, situação em 31/12, R$ 960,40. Certinho, aqui é 83. Não é isso? 184,83. 184,83 dólares americanos na corretora Avenue Securities LLC ao valor de R$ 960,40. Eu clico em OK. Além disso, o que é mais lá que o informe está falando que eu tenho que preencher? Que eu tenho ativos em custódia. Então, em 31/12 de 2020, eu tinha essa quantidade aqui de ações dessas empresas em custódia. E é exatamente, então, isso que nós vamos declarar lá em bens e direitos também. Então, ó, eu tenho 0,01 a ação de Amazon, 2,0056 a ação de Facebook. E aqui eu tenho ações de Google, no qual eu vou declarar lá, e eu vou declarar separadamente, porque aqui o PTAX de liquidação é diferente. O que é isso, PTAX? No caso de ativos em dólar, a corretora te mostra o valor que você tem em dólar, mas a Receita Federal aqui no Brasil quer que você declare o valor efetivo que você tem em reais. E para isso você precisa utilizar de uma cotação de dólar que é utilizada e fornecida pelo próprio Banco Central, que se chama dólar PTAX. E aqui a corretora já traz para a gente exatamente o dólar PTAX da data de liquidação, que é o que a Receita Federal quer saber da gente. Então, como aqui esses dólar PTAX foram diferentes, porque eu adquiri em duas datas distintas, eu vou fazer dois lançamentos em separado. Então, vamos declarar essas ações aqui que eu tenho de Facebook. Nós vamos lá em clicar em novo, nós vamos colocar o código para ação, que é 31, somos titular desse bem, o país é o 249, Estados Unidos, e aí eu coloco lá quantas ações eu tenho, vamos voltar, eu tenho 2,0056 ações de Facebook Inc, 2,0056 ações de Facebook Inc, custo em dólar de... E aí eu informo o custo em dólar que tá lá, que foi esse daqui, olha, 537,72. E aqui, situação em 31/12 de 2019,
que no caso desse ano vai ser 31/2/2020, eu vou colocar exatamente o valor em reais. Aqui, inclusive, eu coloco assim, ó, cotação Pitax, e eu informo lá a conversão que eu utilizei, que é essa aqui de 54854. Então, eu vou colocar isso lá e o valor de R$ 2.949,61. E aqui eu ponho um R cifrão, porque é cotação em real. E esse daqui, então, é o valor que eu tenho de ações de Facebook lá nos Estados Unidos. E aí, você salva aqui em OK. Então, para cada um desses ativos que eu tenho aqui, eu vou fazer essa mesma operação, informando a quantidade, o dólar e o cotação de Pitax e o custo de aquisição em reais, tá certo? Então, informado, levado para a Receita Federal, todos esses códigos, todos esses bens e direitos que a corretora me apurou aqui, eu inscrevo eles lá em bens e direitos do jeitinho que eu fiz aqui e dou um OK. E feito isso, então você está com a sua declaração anual dos seus ativos do exterior feita 100% corretamente. Você está com tudo em dia. Se você tem alguma dúvida, não deixa de perguntar para mim aqui nos comentários ou também lá no meu perfil no Instagram, onde eu consigo te dar uma atenção maior lá pelo direct. Tá certo? Não se esqueça de curtir esse vídeo para prestigiar todo esse conteúdo que eu trouxe aqui para você. Combinado? Por hoje é isso e um grande abraço, pessoal!